Atos capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 13. Atos 2, do versículo 1 ao 13, eu farei a leitura e diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, ou aqueles que se tornaram judeus, crentes e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Hoje pela manhã, na classe dos adultos, nós estudamos sobre os irmãos morávios. Em Erfurt, Alemanha do século XVIII, deixa eu passar aqui só o slide. Pode passar, Robson, por favor, não vai dar. Vou ligar aqui, mas... Em Erfurt, Alemanha do século XVIII, os moravianos não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta das orações. E dois jovens moravianos, de pouco mais de 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, um inglês, agricultor e ateu, que não acreditava em Deus. Este britânico tomou das florestas da África mais de 2.000 escravos, 2.000 pessoas. E essas pessoas iriam viver nas suas terras e morrer sem ouvir a respeito do Evangelho de Cristo. Esses jovens, quando ouviram esse relato, fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir até a ilha para lá, na condição de missionários, falarem de Cristo. A resposta do dono da ilha foi a seguinte: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Eles não vão ouvir do Evangelho. Então aqueles jovens voltaram a orar e buscar a orientação do Senhor. Aqueles que estudaram hoje sobre os morávios perceberam que eles eram pessoas de orações. Eles fizeram 100 anos de uma vigília de 24 horas por dia de oração. Eles conseguiram esse feito. Poderiam estar no Guinness Book. Realmente o livro dos recordes. Acho que nenhuma igreja fez isso. Certamente nenhuma igreja que nós conhecemos na história. Com essa negativa, eles voltaram para a oração e fizeram uma nova proposta. E se formos à sua ilha como seus escravos para sempre, será que nós podemos falar do Evangelho e ser os seus escravos? O homem disse que aceitaria, mas que não pagaria nem mesmo o transporte daqueles jovens até a ilha. Os irmãos sabem que para chegar em ilha é complicado. Até hoje. Tem uns ricaços aqui no país que tem umas ilhas no Rio de Janeiro, mas para chegar na ilha não é fácil. E aqueles jovens então levantaram fundos na igreja, e fundos pessoais, e meio que compraram seus dotes para a escravidão. Pagaram a sua passagem e foram para aquela ilha. E no dia em que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e da igreja, das suas famílias,
O choro tomou conta de todo mundo. Aquelas despedidas de aeroporto e de rodoviária que nós já vimos muitas vezes. Porque eles sabiam que nunca mais iriam ver aquelas pessoas queridas da família e da igreja. E quando o navio começou a se distanciar do porto, eles dois se abraçaram, aqueles dois jovens, e gritaram as suas últimas palavras que poderiam ser ouvidas ali no porto. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E aqueles dois jovens foram para a escravidão, onde puderam pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, aqueles 2.000 escravos, que se não fosse pela instrumentalidade daqueles jovens, jamais ouviriam a respeito do Evangelho. Meus irmãos, a indagação que eu quero fazer é o que levou aqueles jovens moravianos a tamanho ato de ousadia pelo reino de Deus. O que compeliu aqueles jovens a fazerem isso? Sem dúvida alguma, o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente na igreja. A igreja existe, as conversões acontecem por causa da ação desse Espírito Santo. Na verdade, foi o efeito do Pentecostes cerca de 1.700 anos depois. Um efeito duradouro. Hoje nós falaremos deste marco da igreja, do Pentecostes. E o capítulo que começamos a ler, que não finalizamos a leitura, é dividido em 3 sessões. A descrição do evento de Pentecostes, aí do versículo 1 até o 13. A explicação do evento dado pelo apóstolo Pedro, um sermãozaço aí, versículo 14 até 41. E ainda no capítulo 2, os efeitos do Pentecostes sobre a vida da igreja de Jerusalém, que reverbera na igreja de Cristo até os nossos dias e até a consumação dos tempos. Está do versículo 42 a 47. Hoje nós vamos nos limitar ao versículo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Pode passar próximo, Robson, por favor. Consegui. O dia de Pentecostes. Pentecostes nada mais é do que o 50º dia. Era uma das 3 festas judaicas que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Era a festa da colheita ou a festa das primícias. O apóstolo Paulo tem um discernimento que Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem. E durante 40 dias, foi o que lemos no capítulo 1, Cristo deu provas incontestáveis da sua ressurreição, com diversas aparições aos seus discípulos. Podem recorrer ao capítulo 1, que vão se deparar com esse dado pelo Dr. Lucas. 40 dias com os discípulos. Cerca de 10 dias depois da ressurreição, aliás, depois da ascensão de Cristo, aconteceu o dia do Pentecostes. Esse episódio, esse evento que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. 120 discípulos estavam congregados no cenáculo, que era um andar mais alto, era uma congregação, perseverantes em orações. E este derramamento, irmãos, vale nós ressaltarmos, não foi planejado, fabricado ou manipulado por homem algum. Diferentemente do que acontece em nossos dias quando se fala em Pentecostes. Se marca o dia, a hora e o local para acontecer as coisas. De forma alguma. Esse evento não foi planejado, fabricado ou manipulado por homem algum. Vale também ressaltar que foi um evento único. Aconteceu uma vez. E tem efeitos até a volta de Cristo. O Senhor Jesus diz que se aquele não tem o seu espírito, não é dele. Não é nascido de novo. Então, foi um evento único, planejado, histórico, marcante e executado por Deus. O próprio Deus foi quem executou isso. E lembram que no capítulo 1 estava a promessa. O dia de Pentecostes é o cumprimento dessa promessa feita pelo Senhor, de que esse Espírito seria derramado sobre a igreja, a fim de que esta desse continuidade à obra de Cristo.
O Pentecostes, portanto, não se repete, porque ele não se repete porque faz parte da ordem da salvação, que nós chamamos de Ordo Salutis. Não porque faz parte da ordem da salvação, mas porque faz parte da história da salvação. É aqui que nós começamos a tirar alguns equívocos desses despertamentos que aconteceram ao longo da história, que muitos entendem uma repetição do Pentecostes. Nunca na história da igreja, nem mesmo na Rua Azusa, lá no norte da América, aconteceu o que aconteceu em Jerusalém depois da ascensão de Cristo. Nunca. Na Rua Azusa aconteceu o despertar do movimento pentecostal. Não foram os mesmos fenômenos que aconteceram aqui. Eu vou falar sobre eles. Não foram. Despertamento é diferente de Pentecostes. Então, o Pentecostes, ou esse episódio, esse evento que aconteceu, integra a obra de Jesus Cristo. Está diretamente associado à obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, uma pergunta que eu quero fazer. A crucificação de Cristo se repete? A ressurreição de Cristo se repete? A ascensão de Cristo se repete? E por que o Pentecostes tem que se repetir? O Pentecostes está acoplado a essa obra de Jesus, e Jesus, antes de ascender aos céus, disse: aguardai, esperai em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. Foi um evento único. Aqui nós já conseguimos dissipar muitos equívocos envolvendo o movimento pentecostal, até mesmo o nome. O Pentecostes foi um evento único. Há movimentos protestantes que têm a convicção de que se deve buscar a repetição do Pentecostes, assentados na premissa de que os discípulos buscaram em orações. Os irmãos observarem aqui no capítulo 1, versículo 14, diz que todos estes perseveravam unânimes em orações ou em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mas vá lá para o versículo 4, quando Jesus se dirige a eles e diz o que eles devem fazer. E comendo com eles, determinou-lhes, ou seja, uma ordem, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Jesus não disse para eles que o derramamento do Espírito Santo se daria em resultado das orações e vigílias de orações deles. Em nenhum momento isso está na Bíblia. Mas eles eram servos do Senhor e estavam em orações na expectativa de que isso acontecesse. Então muitos entendem que isso deve ser buscado com jejuns, com orações e etc. Mas o Pentecostes tem uma mensagem muito mais abrangente para a Igreja de Cristo. Foi o início da grande colheita de Deus na história da humanidade. E nos eventos que supostamente se repete o Pentecostes, não há presença dos elementos deste episódio. Não há vento estrondoso, enchendo toda a casa, não há línguas como de fogo. Os estudiosos têm dificuldade de dizer o que era isso, e as imagens que nós vemos é como se houvesse uma chama sobre a cabeça dos 120, mas eles têm dificuldade de definir o que era essa língua de fogo. Eles não conseguem chegar a um consenso, ao ponto do incrédulo perceber os acontecimentos e até mesmo zombar. Esses eventos que ocorrem em relação ao Pentecostes não chegam a esse nível. O segundo tópico que eu quero tratar, o dia de Pentecostes foi isso, festa da colheita, em que ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Versículos 2 até o versículo 4, no versículo 2, eu vou falar sobre os fenômenos, nos diz que veio o som do céu como de um vento impetuoso, ou seja, um estrondo, um barulho. Não foi um furacão, não foi um sopro. Em alguns movimentos, eu participei de tanta coisa, até do G12 eu participei. E às vezes os condutores lá dos movimentos sopravam no rosto da gente, sentia mais mau hálito do que outra coisa. O Pentecostes não veio com vento, um som como de vento. É como se nós estivéssemos num local aberto que soprasse aquele vento e ficasse... Só que é como se fosse um estrondo, como a onda do mar.
barulho. É isso que Lucas está narrando aqui. E o vento tem uma simbologia, a livre vontade de Deus. Assim como o vento é livre, João capítulo 3, versículo 8 nos fala que o Espírito Santo sopra onde quer, da forma que quer e em quem quer. Esse símbolo tem a ideia da livre vontade de Deus. É Deus agindo na sua igreja livremente. Versículo 3 nos fala sobre o fogo. O fogo vai simbolizar, dentre outras coisas, tem tanta simbologia o fogo na Bíblia, mas nesta passagem simboliza a presença de Deus em meio ao seu povo. Na nossa igreja temos o símbolo que é a sarça, que é exatamente o momento em que Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, ou os rebanhos de seu sogro Jetro, e Deus, em teofania, aparece a Moisés numa sarça. Ele começou a olhar uma sarça numa árvore, o fogo queimava e não consumia a folha. Moisés achou aquilo estranho. Mas que coisa diferente, né? Normalmente vai consumir a folha e aquilo vai se extinguir. E ele ficou olhando, aquilo era o símbolo da presença de Deus. E a voz que veio é: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. E dali em diante Moisés recebe instruções para ir resgatar o povo das garras de Faraó. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz que desceu fogo dos céus. A presença de Deus no templo. No Monte Carmelo, uma das passagens mais conhecidas, e preguei sobre ela recentemente, quando Elias orou ao Senhor, e o desafio foi feito por ele, desceu fogo dos céus e consumiu até pedra. Tamanha era a presença de Deus. Está registrado em 1 Reis 18, 38 a 39. O fato é que Deus, nas suas aparições, muitas vezes vem como fogo. Sua palavra é como fogo também. A Bíblia chega a dizer que os seus ministros são como labaredas de fogo. E lembram o que Jesus disse aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Atos? Mas João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E João Batista havia dito, pelo relato do Evangelho de João, que ele batizava com água, mas vinha alguém que ia batizar com o quê? Com fogo. É exatamente se referindo ao dia de Pentecostes. O fogo aqui simboliza, irmãos, algo que ilumina, purifica, aquece e alastra. É esse o significado do fogo aqui tão somente. Purifica, aquece e se alastra. Na sequência do texto, aí do versículo 3 até o 4, capítulo 2 de Atos, Lucas não fala mais sobre esses fenômenos, do estrondo, do som da onda do mar, ele não fala mais do fogo, ele se concentra no terceiro, que são as línguas. Nós vamos falar das línguas de Atos, de 1 Coríntios 12 a 14 ainda, mas não é o momento delas. Essas línguas aqui são diferentes daquelas línguas de 1 Coríntios 12 a 14. Eu sei que talvez no culto não seja o momento apropriado, mas nós precisamos falar disso, irmãos. Nas aplicações eu vou dizer por quê. Então, a ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes produziu esse fenômeno das línguas. E este dia foi oposto ao dia de Babel. Eu também preguei recentemente sobre Babel. Uma passagem muito instrutiva para todos nós. Em Babel, houve a confusão das línguas. Lembram disso? Que eles estavam tentando construir uma torre para chegar no céu e serem afamados por toda a história. Em Babel houve desentendimento, confusão e dispersão. Aqui no Pentecostes houve um ajuntamento e entendimento. O entendimento. Em Babel, os homens almejavam a consagração do próprio nome, mas em Pentecostes eles falam das grandezas de Deus, e é esse o destaque que eu quero fazer aqui no versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O fenômeno era o seguinte, os irmãos entenderam pela leitura, mas eu tenho de explicar, para não haver confusão com o que acontece em 1 Coríntios. É como se nós estivéssemos no aeroporto
que é o local que tem mais essa confusão de línguas, o aeroporto internacional, às vezes que eu tive que fazer o curso em São Paulo, eu me deparava com isso. Quando senta ali no embarque internacional, é aquele problema. Os chineses são mais escandalosos. Já viu o chinês conversando? É um escândalo, parece que eles estão brigando. Você não entende nada, parece que eles vão se atracar. Mas os latinos também são muito sentimentais, conversam alto. E daí a gente está ali ouvindo aquele converseiro estrangeiro, não entende nada, nada. Mas o que aconteceu em Pentecostes? É como se todo mundo estivesse no aeroporto, na parte do embarque internacional, e de repente você conseguisse entender todo mundo. A pessoa falava em chinês, você entendia em português. Você fala em português e a pessoa entende em chinês. Esse foi o evento das línguas que aconteceu aqui no capítulo 2 de Atos. Então, somente isso. E isso aponta para uma mensagem maior. Conforme o reverendo John Stott, que é um teólogo e escritor britânico do século passado, em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu. Enquanto no Pentecostes, o céu humildemente desceu à terra. Os discípulos falaram línguas que não haviam aprendido. E o relato bíblico aqui enfatiza, na verdade, a natureza internacional da multidão que se reunira ali. Todos eram judeus desses 120, piedosos, que estavam em Jerusalém, mas eles não tinham nascido naquela cidade. Por isso que o texto fala de tantos locais. Se os irmãos olharem aqui, versículo 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e daí por diante. Eram estrangeiros que moravam em Jerusalém e de repente estavam entendendo as grandezas de Deus em decorrência daquele fenômeno. Não nos oferece, irmãos, muitos detalhes aqui. Quando nós partimos para o discurso de Pedro, de repente Pedro está diante de uma multidão e batiza 3.000. Vejam que tinha 120. Tem uma continuidade, Lucas não fala dessa transição do cenáculo para essa multidão. Porque havia o questionamento, o que era aquilo, o que estava acontecendo ali. Então, eles não tinham nascido naquela cidade, vinham da dispersão, e outros estavam ali por ocasião da festa. O Pentecostes aponta para a natureza internacional do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os efeitos do dia de Pentecostes. O texto nos fala que ficaram perplexos, porque isso não é normal. Isso não acontece todo dia. Pois eles ouviam em sua própria língua as grandezas de Deus por meio de homens que eram iletrados. Esta é a missão primordial do Espírito Santo. Apontar para as grandezas de Deus. Essa é uma lição que nós temos de tirar aqui, irmãos. O Espírito Santo aponta para as grandezas de Deus e não manifestações irracionais, inexplicáveis, que muitos dizem que são mistérios. O Espírito Santo aponta para as grandezas de Deus. O Espírito Santo aplica o Evangelho ao coração. Fazer com que as pessoas atentem para a realidade da existência de Deus, produzir nelas o arrependimento e uma nova vida em Cristo. Essa é a missão do Espírito Santo. O Pentecostes propiciou que as pessoas se deparassem com quem é Deus. Se fosse possível o Pentecostes se repetir, irmãos, biblicamente eu não acredito nisso, pautado nas Escrituras, mas se fosse possível o Pentecostes se repetir, não haveria necessidade de nós treinarmos os nossos missionários. A pessoa que se sentisse chamada para uma obra missionária, pode enviar que ela vai falar lá português e todo mundo vai entender ela. No local que ela chegar. Nós temos centros de treinamento que trabalha a língua, que trabalha a cultura, para que esses missionários se insiram e evangelizem. Então, eu não acredito que o Pentecostes é para se repetir à luz da palavra de Deus. Esses missionários se fariam entender em qualquer lugar que chegasse. Deus pode fazer um novo Pentecostes se Ele quiser? Pode ou não pode? Pode.
Mas a pergunta que temos de fazer é se Deus quer fazer isso. Com que finalidade Deus quer fazer isso? À luz das Escrituras, eu não consigo perceber que Deus queira repetir o Pentecostes. Nós temos estudado a história da igreja e vimos que os despertamentos ao longo da história impulsionaram para uma vida mais piedosa e para as missões. Eles desembocaram sempre aí. E nunca algo isolado, apenas para atender os desejos de uma comunidade. E eu quero concluir, irmãos. Essa noite nós falamos o que é o Pentecostes, festa 50 dias após a Páscoa, e foi nessa ocasião que houve o derramamento do Espírito Santo, e tem uma simbologia, uma nova colheita para o reino de Deus. Os fenômenos nós explicamos, do vento, ou do som, do estrondo, do fogo e das línguas. Os efeitos, que foi o principal deles, e está bem sublinhado aqui no versículo 11, que as pessoas que ali estavam entendiam as grandezas de Deus na sua língua materna, e eu quero aqui fazer algumas aplicações breves. Primeiro, que este evento realmente não será repetido, e somente pode ser feito pelo Senhor, ninguém mais. Não é um pastor cheio do Espírito Santo, um apóstolo, um bispo que sai soprando e as pessoas recebem. Isso não é bíblico. Nós vamos falar da questão do Espírito Santo aos gentios ainda, porque esse primeiro derramamento foi sobre aqueles estrangeiros que habitavam em Jerusalém. Mas esse negócio de sopro, de pessoa cheia para encher outros, isso não existe, isso não é bíblico. Então, consultas a pessoas que estão mais próximas de Deus, mais amigas de Deus, também não é bíblico. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua espiritualidade. Como eu disse anteriormente, eu vim de um meio complicado. Conheço muitos que acreditam nessas coisas. Recentemente eu reencontrei um amigo antigo. Ele disse, você precisa ir na avó fulana de tal. O que eu vou fazer em vó fulana de tal? Porque ela ora. Eu também oro em casa. Não, mas ela fala de coisas que estão acontecendo e de coisas que não me interessam. Isso é evidência. Isso não é bíblico. Isso não está certo. Então, quando os homens tentam fazer o que somente Deus pode fazer, o resultado, irmãos, que nós vemos, e isso está presente no evangelicalismo brasileiro, são as bizarrices, as esquisitices irracionais, de acontecimentos absurdos e esdrúxulos dos movimentos avivalistas. Há muita insanidade, há muita insensatez acontecendo nos arraiais evangélicos brasileiros. Está muito mais para manifestações de carnalidade do que espiritualidade. Que espiritualidade se vê num líder de uma comunidade, ali em Águas Claras, as pessoas da vizinhança vendo? Que espiritualidade há num líder de uma comunidade que diz que à noite teve uma revelação que os membros da igreja deveriam comer grama ao lado do templo? Que espiritualidade há nisso, irmãos? E as pessoas olhando aquilo e dizendo, o que esse povo está fazendo? Que espiritualidade há em movimentos que dizem que tem que demarcar o território? E isso aconteceu na década de 90 demais, que os homens saíam na rua urinando em derredor da igreja para demarcar território. Que espiritualidade há nisso? E muitas outras bizarrices que eu poderia contar aqui, que se alega que foi o Espírito Santo que mandou fazer. E não foi. Não foi. Definitivamente não. Então, Pentecostes representa que Cristo está vivo e glorificado à destra do Pai, que a missão está plenamente realizada. Está elevado entre as nações como o único mediador entre Deus e os homens. O evento do Pentecostes está bem mais relacionado ao caráter do que a carismas, mas com a lei gravada pelo Espírito no coração, conduzindo o crente na sua vida diária, do que com as línguas que confundem os cristãos. O poder do Espírito Santo nos transforma em audaciosos pregadores do Evangelho, do puro e simples Evangelho. Eu quero chamar a atenção, o reverendo Edilto vai entrar um pouco nesse discurso
do nosso pastor Pedro. Atos 2, 22 a 23, diz assim: Pedro, aquele homem que se acovardou na fogueira, que negou a Cristo, e quando houve o derramamento do Espírito, olha o que acontece com Pedro. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ou por mãos dos romanos. Lembram que Pedro estava com medo de ser preso ali na fogueira, logo que Jesus foi preso e negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro recebe o derramamento do Espírito Santo, ele se transforma num pregador tão audacioso, que ele se dirige àquela mesma multidão que crucificou Jesus, denuncia o pecado deles, e a Bíblia vai dizer que eles fizeram um apelo para que entregassem a vida a Jesus. Por isso que nós não fazemos apelo no culto. Isso não é bíblico. Porque o apelo quem faz é o Espírito Santo no coração do crente. Aqui nós não praticamos o apelo. Mas eu já recebi ligações de irmãos, depois de uma mensagem de domingo que deu um impacto: pastor, preciso mudar minha vida, o que eu faço? A pessoa que apela, ela que procura. Então veja que Pedro, aquele homem tímido não, mas amedrontado, é tomado de encorajamento, prega o evangelho, denuncia o pecado e se torna um dos maiores pregadores da história da igreja cristã. A multidão que se converteu ali foi a mesma que pediu que Jesus fosse crucificado. Meus irmãos, essa noite, nas palavras do reverendo John Stott, que Deus nos ajude a compreendermos que não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o fruto do Espírito, que Paulo vai falar em Gálatas 5, nem testemunho efetivo sem poder do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como um corpo sem respiração, é o que disse John Stott, assim como um corpo sem respiração é um cadáver, assim é a igreja sem o Espírito, é uma igreja morta. E nós cremos que o Espírito Santo realmente está entre nós, que o Espírito Santo tem mudado vidas, e que esse entendimento biblicamente orientado do dia de Pentecostes tome conta de nós. Eu penso que muitos dos equívocos que nós passamos na década de 60 e 70 é porque faltou isso. Faltou exegese bíblica, explicar o que foi isso daqui. Não é um evento para ser repetido. Foi um evento único, com reverberação para a igreja de todos os tempos. Então, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Que confiemos no Senhor. Que não confiemos em gurus, em guias que se levantam, que se ordenam bispos, apóstolos, curandeiros e daí por diante, mas que confiemos no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.